Carisma Parte 2. No vídeo passado explicamos algumas coisas sobre carisma e poder, baseadas no livro Inteligência do Carisma, de Eni Yoshikukie. Nesse, continuaremos com a segunda parte do livro. A Tríade do Carisma. Existem basicamente três inteligências que compõem o carisma: inteligência emocional, inteligência social, inteligência contextual. Veja um trecho do livro. O primeiro passo é uma autoavaliação para perceber o quanto das competências do nível pessoal você já domina. Em outras palavras, o quanto conhece de si mesmo, dos seus traços de personalidade e sentimentos. Em seguida, é preciso treinar as principais habilidades sociais para entrar no jogo das interações sociais e da comunicação. Determine objetivos para cada situação e se esforce para passar uma mensagem clara e uma presença que transmita confiança aos outros. O terceiro passo consiste em não se esquecer das diferenças entre os padrões culturais mundo afora. É importante estar atento às pistas do contexto em que você está inserido e da linguagem verbal e corporal dos interlocutores. Treinar habilidades o ajudará a se adaptar aos diferentes meios, culturas e padrões de comportamento. Só com treino constante é que se aumenta o autoconhecimento sobre as capacidades, adquire-se novas competências e desenvolve-se a inteligência carismática. A partir de então, você poderá definir estratégias para cada uma de suas metas, sejam pessoais, sejam profissionais. E, claro, vai perceber como o efeito carisma torna sua energia contagiante, e as pessoas ao seu redor cada vez mais encantadas e suscetíveis às suas ideias, reagindo positivamente a você. Nível pessoal. Comecemos pela parte mais subjetiva que envolve nossos aspectos psicológicos. A primeira dica é o autoconhecimento. Esse nível envolve aspectos de inteligência emocional a qual, caso queira saber mais, falamos em um vídeo anterior. Esse processo pode desencadear uma autoconfiança e grande convicção. É também bom que se tenha conhecimento da realidade das coisas como elas são, sem idealismos ou crenças disfuncionais. O nível pessoal do carisma é aquele que engloba o emocional e o psicológico de cada um. É o plano da subjetividade. Trata-se de tudo que acreditamos e criamos em nossa consciência individual. Está diretamente relacionado ao temperamento, a traços de personalidade, a padrões de comportamento, à autoimagem, à intuição, às crenças, às motivações e aos propósitos. Por isso é tão particular e íntimo. É o nível do indivíduo, dono do carisma. Para conseguir contar com seus melhores recursos pessoais, o primeiro passo é conhecer o que há de mais profundo e característico na essência humana. A cada desafio, é preciso avaliar quais as melhores estratégias para ganhar as batalhas, alinhando recursos e táticas disponíveis e garantindo a vitória. A inteligência emocional está para o carisma como o nível tático está para a guerra. Tem a ver com organização e ordenação dos recursos, a arte de dispor ou organizar as forças para o combate. Friso novamente, o carisma é um estado mental e para acessá-lo, é imprescindível que nos conheçamos e sejamos capazes de domar as tendências e vieses negativos que nos impedem de manifestar as melhores capacidades. A maior parte do que afeta nosso estado mental está dentro de nós. Todas as dúvidas, crenças ou emoções negativas podem ser um entrave para o desabrochar do estado mental carismático. Se as emoções nos sabotarem, jamais conseguiremos acessar o potencial interno. A partir de tal processo intenso é que conquistamos autoconfiança, ou seja, crença e convicção em nosso potencial. Então conseguimos acessar estados mentais profundos, porque encontramos realmente quais propósitos nos movem. Afinal, conhecimento nos traz confiança ao estabelecer limites, e dá concretude para o que antes era desconhecido. Algumas culturas incentivavam não somente a busca pelo conhecimento como fonte de confiança, mas se preocupavam em ensinar e comunicar uma descrição apurada da realidade para que todos pudessem ter a compreensão plena dos desafios. E, assim, estar preparados e sempre confiantes. Principais competências da inteligência emocional: foco interno, autoconhecimento, autoconsciência e autogestão das emoções e sentimentos.
Principais habilidades exigidas no nível pessoal. O treino constante permite o aperfeiçoamento das competências específicas. No nível, pode aprender a ouvir e confiar na intuição, definir o propósito de vida, reconhecer traços pessoais da personalidade, reagir e instintos, reconhecer os padrões de reação e comportamento, encontrar motivação e conectar-se profundamente com seu interior na busca do autoconhecimento. Se você está curtindo o vídeo, te convido a nos acompanhar em nosso canal. Aqui ensinamos várias coisas sobre socialização e pessoas, fazendo uso da psicologia. E não deixe de curtir e deixar seu relato pessoal aqui nos comentários, sua história pode ajudar outras pessoas. Nível social. O nível social refere-se à subjetividade de vários indivíduos. Envolve sempre duas ou mais pessoas. A principal competência neste nível é o foco no outro. Procura-se empatia e comunicação eficiente. Veja, o nível social é o plano das relações e interações sociais, aquele que interliga a consciência subjetiva de muitos indivíduos. É o plano da intersubjetividade, ou seja, o domínio dos relacionamentos interpessoais. Diferentemente do nível pessoal, não depende apenas do indivíduo, requer a interação de, no mínimo, duas pessoas. É o terreno fértil das relações que permite o compartilhamento das informações, de onde brotam crenças, mitos, narrativas, o diálogo, as regras, as trocas, o comércio, e pelo qual surgiram as primeiras sociedades há milhares de anos. Nível social. O nível social refere-se à subjetividade de vários indivíduos. Envolve sempre duas ou mais pessoas. A principal competência neste nível é o foco no outro. Procura-se empatia e comunicação eficiente. Veja, o nível social é o plano das relações e interações sociais, aquele que interliga a consciência subjetiva de muitos indivíduos. É o plano da intersubjetividade, ou seja, o domínio dos relacionamentos interpessoais. Diferentemente do nível pessoal, não depende apenas do indivíduo, requer a interação de, no mínimo, duas pessoas. É o terreno fértil das relações que permite o compartilhamento das informações, de onde brotam crenças, mitos, narrativas, o diálogo, as regras, as trocas, o comércio, e pelo qual surgiram as primeiras sociedades há milhares de anos. Nesse segundo nível, a competência principal é o foco no outro. Você deve estar atento a todas as pistas da interação social para conseguir ler e interpretar o interlocutor. A sensibilidade de entender o que o outro deseja e anseia é o termômetro que permite demonstrar o aspecto mais apropriado da nossa personalidade de acordo com a resposta do interlocutor. É preciso perceber o que pode servir de conexão com as pessoas ao redor para, assim, aumentar o magnetismo pessoal e o impacto da presença. E estar atento à linguagem corporal e ao discurso dos outros, sem esquecer de estar preparado para ser interpretado por outras pessoas. Afinal, este é nível do jogo social, no qual alternamos constantemente os papéis e somos, ao mesmo tempo, atores e espectadores na trama de nossas interações sociais. Competências exigidas neste nível: foco social, empatia, gestão dos relacionamentos interpessoais, comunicação verbal e corporal, consciência e influência social. Principais habilidades exigidas no nível social. A partir do treino constante de certas habilidades, você pode aperfeiçoar as competências específicas deste nível. Para tanto, é preciso treinar novas ferramentas de comunicação, como ouvir melhor as pessoas e aprender a fazer a leitura da linguagem corporal do interlocutor. Além disso, dominando algumas técnicas de influência e persuasão deste nível, é possível ampliar o poder de atração, irradiando o magnetismo e aumentando o impacto da presença. A partir da inteligência social nos adaptamos aos diferentes ambientes sociais, o que requer treino de algumas habilidades específicas para o aprimoramento das interações, da comunicação, das técnicas de persuasão e convencimento, além de explorar o domínio das ferramentas de atração e, principalmente, de desenvolver a capacidade de ler e interpretar o que o interlocutor diz, e também o que não diz, mas demonstra. Isso significa que a inteligência social permite ajustar o estilo à situação e às necessidades dos outros e que, assim como a inteligência emocional, ela também pode ser aprendida, e geralmente aumenta com a idade,
já que tendemos a colecionar, a cada ano, novas experiências sociais, treinando e constantemente adquirindo novos recursos e ferramentas de comunicação. Imagine que você está no aeroporto e sua filha de 8 anos lhe pergunta sobre o funcionamento das regras de segurança das aeronaves. Um minuto depois, uma senhora com mais de 80 anos o aborda querendo saber se seu voo está atrasado, e você a ensina a procurar no painel eletrônico. Na sequência, chega sua esposa preocupada se todas as portas da casa foram realmente trancadas e você se concentra para acessar a memória na tentativa de lembrar como fechou a casa. As 3 situações retratam interações com interlocutores distintos com demandas, necessidades e curiosidades diferenciadas. Para cada uma das conversas foi necessário identificar com quem você estava conversando e adequar discurso, vocabulário, tom, sensibilidades e muitas outras sutilezas para que ambos tivessem um diálogo efetivo. A capacidade de se adequar à situação e ao interlocutor é somente possível se você desenvolver a habilidade de prestar atenção no outro. Nível contextual. O contexto envolve milhares de interações por todo o mundo, com variadas culturas e padrões de comportamento. Funciona como uma espécie de filtro do carisma. Esse nível envolve estratégia. Veja, o nível contextual é o grande cenário que abriga todas as interações sociais do mundo, compreendendo milhares de nações com culturas variadas, além de uma enorme diversidade de padrões de comportamento humano e contextos sociais. Ele representa o peso que fatores externos, aqueles ligados ao contexto, podem ter em nossas vidas, exercendo grande influência sobre nossa personalidade e hábitos e até alterando nosso comportamento para uma melhor adequação aos estímulos de determinado ambiente. É por isso que também podemos entender o nível contextual como uma espécie de filtro do carisma, que tanto potencializa certas habilidades requeridas por um contexto quanto limita o alcance do carisma em uma cultura ou contexto diferente. A razão para a complexidade do nível contextual do carisma encontra respaldo em uma grande máxima extraída das experiências em campos de batalhas. Nelas, não basta ter boas táticas para ganhar, é preciso desenvolver a estratégia correta. Quando voltamos os olhos para a história da humanidade e para a quantidade de novas informações e notícias que chegam até nós todos os dias, faz sentido pensar que a vida é inusitada e arriscada como uma guerra. Em poucos minutos, um erro de cálculo, um passo em falso ou uma comunicação mal compreendida pode arruinar anos de preparação, alterando todo o cenário. A melhor forma de se preparar para enfrentar tais situações é saber reconhecer e converter os melhores recursos, tanto pessoais quanto sociais, em objetivos desejados. É a estratégia que organiza a forma como os recursos serão usados considerando todas as particularidades do contexto que você está inserido dentro de seus objetivos, potencializando os pontos fortes e minimizando os principais obstáculos sob o pente fino do filtro contextual. Competências exigidas neste nível: foco estratégico, visão estratégica, comunicação estratégica, destreza contextual. Habilidades correspondentes: resiliência, capacidade de visualização e antecipação, adequação contextual, integração cultural, curiosidade, sensibilidade, proatividade. Tudo isso está muito mais aprofundado no livro, com exemplos e ideias que não foram ditas aqui ou que foram ditas de modo raso. Por isso eu recomendo fortemente a leitura completa para o melhor aprofundamento. Até aqui você já deve ter entendido os 3 níveis do carisma, mas será que nessa era de tecnologia e informação ainda há espaço para o carisma? Qual é o futuro do carisma? É exatamente isso que você verá na terceira e última parte desta série de vídeos. Vou deixar o primeiro no card acima e na tela final desse vídeo. Desejo a você boa sorte, coloque tudo isso em prática que garanto que vai ajudar. E se estiver com problemas, o melhor a se fazer é procurar um profissional, ele terá as ferramentas necessárias para ajudar você. Compartilhe esse vídeo com um amigo que esteja curioso também. Isso foi tudo por hoje, te espero no próximo. Até mais.